é uma grande alegria retornar a esta igreja que tive a oportunidade de conhecer em outubro do ano passado, quando também conheci a cidade onde eu vivi os 2 primeiros anos da minha vida, aqui bem pertinho, em Tocantins. E a minha história tem muito a ver com algumas pessoas que ainda moram aqui. Meus pais foram amigos dos missionários antigos aqui deste campo, irmã Margarida, do passado, irmã Beatriz, pastor Couto, irmã Wanda. Então, quando a gente vem aqui agora, retornando aqui, é sempre um momento também de recordação, um momento de matar a saudade, de rever pessoas que nos são queridas. Eu creio que estarão aqui conosco até o final dessa conferência. E o meu pai também virá a partir de segunda-feira, na terça-feira estará aqui com a gente também. Então eu fiquei muito feliz quando o pastor Diogo fez o convite para que a gente voltasse aqui a este lugar, a esta igreja, por causa deste vínculo, né, que a gente tem. E eu, da outra vez que eu estive aqui, eu falei também que Paulo sempre estava assim no meu imaginário, né, ao longo de muitos anos, porque uma certa ocasião eu estava para ajudar de campo, estava trabalhando para a Junta de Missões Nacionais, e naquela ocasião o secretário executivo, o pastor Oliveira, colocou diversos desafios no Brasil para que eu pudesse considerar em oração a qual campo eu deveria ir. E um desses desafios era a cidade de Palmas, não a igreja, porque a igreja ainda não existia. As Palmas estavam começando naquele começo, eles queriam começar uma igreja aqui, e aí então a gente considera a possibilidade de ser missionário pioneiro lá em Palmas. E eu orei, mas Deus nos conduziu para um outro ministério lá em Minas Gerais. Mas eu confesso a vocês, de todos os desafios que me foram colocados naquela ocasião, em termos de Junta de Missões Nacionais, o que mais mexeu com o meu coração foi começar o trabalho aqui. Mas às vezes os planos da gente são uns, né? Os caminhos de Deus são outros, e eu tenho certeza e sou grato a Deus que estamos no lugar certo, e sou grato a Deus que está servindo ao Senhor ali no Ceará, já ao longo destes últimos anos. Mas de qualquer maneira, é muito bom, de verdade, estar aqui com vocês nesta ocasião. O nosso tema geral, é por uma espiritualidade transformadora. E eu gostei muito deste tema, porque quando eu estava estudando, preparando as mensagens aqui para compartilhar com os irmãos, eu fui percebendo como este tema é rico. E eu confesso, pastor, que a minha dificuldade foi selecionar, no meio de tudo que eu estava estudando, preparando, o que eu ia trazer para aqui. Porque às vezes a gente recebe um tema que é tão complicado, que a gente fica buscando, não acha assunto, não acha meio, não é? E não acha o que falar. Ele me disse, olha, você vai ter, à noite você pode falar até 1 hora. Nossa, não é muito tempo, né? Geralmente eu prego na minha igreja, meia hora, 35 minutos, é como se cada mensagem da vez fosse 2 mensagens. Né? Haja assunto, mas meus irmãos, graças a Deus, quando eu fui estudando, pesquisando, o problema foi o contrário. Então eu espero, pastor, não extrapolar, não se preocupe, hoje à noite, primeiro dia assim, né, os irmãos estão pegando o ritmo, a gente vai compartilhar com menos tempo, mas eu estou muito feliz, porque este assunto, de fato, ele é desafiador. Quando você pensa em espiritualidade, que imagem vem à sua mente? Quando você escuta essa palavra espiritualidade, talvez a gente, para entender melhor alguma coisa, melhor do que definir, é pensar em que imagens aquele conceito nos traz. Quando você pensa em espiritualidade, você pode pensar numa mulher como aquela ali, não é? Em posição ali de lótus, buscando fazer uma ponte, como diria, né? Entre o seu eu mais profundo e as energias do universo. Mas você poderia pensar também numa pessoa numa igreja, escutando ali um pastor, dizendo que ele tem que ser rico aqui nesta terra, que Deus tem tudo para ele. Ou então uma pessoa participando de uma procissão com aquelas músicas antigas, ou uma pessoa que tem na mesa de trabalho algumas pirâmides, alguns nomes para atrair com os fluidos e afastar os maus olhados. Ou você pode pensar num ambiente como esse que nós temos aqui, numa igreja batista mais tradicional, ou então num padre que está dirigindo ali aquele verdadeiro show gospel. Enfim, são muitas as manifestações da espiritualidade, as mais diversas.
A grande questão é que não importa a linha que uma pessoa vai seguir, tudo isso demonstra que o ser humano tem uma necessidade pelo transcendente. Ele tem, no fundo, conscientemente ou não, uma necessidade de ter um relacionamento com Deus. E isso está nele, porque o ser humano, independente da sua idade, independente de onde ele viva, ele tem uma necessidade espiritual. Às vezes ele não está consciente disso, e por isso ele segue o caminho do ateísmo, do materialismo, mas de fato não existe nada que possa preencher aquele lugar que somente pertence a Deus. Agora a grande questão é, neste relacionamento com Deus, nesta busca pelo transcendente, que tipo de mudanças acontecem na nossa vida? Que tipos de mudanças deveriam acontecer na nossa vida? Que mudanças podem acontecer na sociedade quando ela se volta realmente para Deus? Nesse dia nós vamos estar refletindo sobre a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que esperamos ter como base a palavra de Deus, uma espiritualidade cristã, que o foco da Bíblia é apresentar o Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos ter como referência para todas as reflexões é aquele texto que nós já lemos agora há pouco, e eu queria que a gente então lesse de novo, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos ler novamente. Agora nós temos duas traduções, nós temos uma que está na tela e nós temos uma outra que está no livrinho. Eu queria seguir a que está aqui no livro, então abra o seu livrinho aí, porque o sentido é o mesmo, mas as palavras são muito diferentes, e eu quero me guiar por essa que está aqui na página 2 do seu livro. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar ainda. Querido Pai do céu, mais uma vez, Senhor, invocamos a Tua bênção, invocamos a unção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa, Pai, usar a minha vida nesta hora, para que o Senhor esteja falando ao coração de cada irmão, de cada pessoa que saiu da sua casa e veio hoje aqui, para prestar um culto ao Senhor, para aprender também da Tua palavra, e que qualquer barreira que possa existir, que seja removida, Senhor, para que a nossa mente e o nosso coração esteja conectado à Tua palavra. Usa-me, Senhor, e obrigado por tudo aquilo que nós já passamos aqui neste tempo em Tua presença. Obrigado pelas músicas que ouvimos, que cantamos, e te pedimos, ó Pai, que este congresso possa de fato ampliar a nossa percepção de quem Tu és e dos Teus propósitos para a nossa vida e para este mundo onde nós vivemos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Falamos sobre espiritualidade, mas a outra palavra-chave que nós temos aí seria a palavra transformação. E aí eu pergunto novamente, quando você escuta a palavra transformação, que é uma palavra que está ali no contexto do versículo que nós lemos, mas quando você escuta a palavra transformação, quais são as imagens que vêm à sua mente? Quando eu escuto essa palavra transformação, eu lembro de uma história, que eu não sei se é verdadeira ou não, que eu ouvi há muito tempo atrás, de dois amigos ingleses, o Paul e o John. E eles eram muito amigos, mas como qualquer amigo, um dia eles se desentenderam. E eles estavam então sentados lá numa pracinha, em Londres, aquele dia típico assim, frio, e um sentado olhando para um lado, outro sentado lendo o jornal. Eles realmente estavam chateados um com o outro.
virar de um lado ou virar para o outro. E depois de algum tempo ali em silêncio, o John vira para o Paul e diz: Paul, estive pensando aqui, quantos anos, né, a gente já tem uma amizade, e agora por essa bobagem, a gente ficar discutindo, ficar assim, chateado um com o outro. Vai, Paul, que você morre aí de uma hora para outra, né? João falando: Pô, vai que você morre de uma hora para outra aí, e depois você terá o seu corpo, será enterrado ali naquele cemitério, e aí, Paul, você vai ter o seu corpo ali, vão crescer ali a grama, o capim ali, e vem aquela vaca que anda pastando por ali, vai comer aquela grama, e aí depois então vai acontecer aquele processo natural de digestão, e depois aquela grama vai ser transformada e vai ter ali aquele esterco, e eu vou chegar ali, vendo aquele esterco no chão e dizer: ó, Paul, como é que você mudou? Não, vamos deixar isso de lado, né? Essa coisa é uma bobagem, vamos fazer as pazes. O Paul parou e pensou, tanto assim ainda meio caminhar, parou um pouco. Realmente, eu acho que você tem razão. Eu também estive pensando, e pensando que isso poderia acontecer também com você. Você morreria aqui de uma hora para outra, e aí depois você colocaria o seu corpo ali naquele caixão, seria enterrado ali, e cresceria uma grama ali onde seu corpo estava depositado, aquela vaca viria, iria comer ali aquela grama, e depois então ia acontecer esse mesmo processo de digestão, e aí viria então aquele estrume ali no chão, e eu chegaria para você e diria: ó, John, você não mudou nada, né? Na verdade, quando a gente pensa em transformação da vida, em aquilo que a gente é, existem muitas possibilidades, não é? Mas a grande verdade, gente, é que nós, o ser humano, é um ser em mutação. Desde aquele primeiro momento lá no ventre da mãe, não é? Se você for acompanhando a história de vida de uma pessoa, você vai percebendo que há mudanças físicas, que as mudanças acontecem não apenas nos primeiros anos da infância, quando cada ano que você passa e vê um sobrinho que está longe, vê uma criança que já está um pouco diferente, mas ao longo da vida, o ser humano vai mudando, ele vai passando por um processo até chegar à velhice. Mas não é apenas fisicamente que a gente muda, nossas concepções muitas vezes vão mudando, os nossos gostos vão mudando. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava de música alta, não é? Um determinado tipo de música, minha mãe vivia dizendo: menino, baixa esse instrumento, que barulhão e tal. Era um determinado tipo de música que eu gostava, quanto mais alto, melhor. Hoje, a mesma coisa acontece, mas com relação aos meus filhos. Eu não sei porque eles gostam de música alta, e eu já não gosto tanto de música alta. Então são mudanças que vão acontecendo na vida da gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é apenas na história da vida da gente, não é apenas na gente que as mudanças estão acontecendo. As mudanças são uma realidade em todos os aspectos do mundo. A própria natureza está em constante mutação, não é verdade? O clima de hoje não é o mesmo de 50 anos atrás. Na verdade, não apenas essas grandes mudanças, muitas vezes causadas pelo próprio homem na natureza, mas também as estações que nós temos, a primavera, o verão, o outono, o inverno, a dinâmica da natureza é uma dinâmica de mudança. Os universos, as estrelas que se apagam por milhões e milhões de anos, não existe absolutamente, na verdade, nada que seja completamente estático. Mas a transformação que faz parte do mundo, que faz parte da nossa realidade como ser humano, ela também é extremamente perceptível na sociedade, na história da humanidade. Se nós não tivéssemos a capacidade de transformação, nós ainda estaríamos morando lá nas cavernas.
Quantas mudanças o mundo tem experimentado nestes últimos 30 anos? Eu falo 30 anos porque a maioria aqui pode, né, entender o que eu estou falando. Veja só, essa aqui tem sido a expressão do século da mudança, né? Qual o impacto do computador, da internet na nossa geração? É difícil até a gente medir. Mas veja só algumas coisas que nós tínhamos há alguns anos atrás. Agora o pessoal mais velho sabe. Você lembra disso aí? Você sabe o que é isso aí? O que é isso? Pode falar. Hã? Máquina fotográfica. Tem alguém que já usou essa máquina? Ah, ninguém quer se entregar, né? Meu pai tinha uma máquina dessa. Estava assim, tirava aqui assim, não é? Na década de 60. Mas tem outras coisas um pouquinho mais recentes. Veja aquilo ali. Uma vez uma criança viu uma máquina dessa e ele perguntou para o pai: papai, isso aí é que vocês usavam para digitar? É, mas quem deu o monitor? Né? É mais evoluído porque já imprimia ao mesmo tempo, né? Quantos de vocês usaram isso aí? Aí já tem um pouco mais de gente que já usou isso aí, né? Veja isso aí. Se você perguntar para um menino de 10 anos se ele já mandou uma cartinha para o vovô, para a vovó desse jeito aí, com certeza ele não usa. Isso aí é uma coisa que está em desuso. Isso aí esse envelope aí só para receber cobrança, não é? Qual foi a última cartinha que você recebeu de alguém? Não é verdade? Qual foi a última vez que você sentou e mandou uma carta e colocou no envelope desse? Mudança. Quando a minha esposa essa semana achou uma carta que a mãe dela mandou para ela em 1984, a última carta que a mãe dela escreveu para ela. E eu fiquei pensando, esse tipo de experiência os nossos filhos não vão ter, assim, de guardar fisicamente, né? Porque o mundo mudou. Mas veja só essa outra foto aí. Alguém sabe o que é isso? Rádio não. Isso é um videogame, um telejogo. Eu joguei nisso aí. O jogo tinha assim, uma tecnologia tão grande que tinha 4 pontinhos de um lado que eram jogadores do time e 4 pontinhos do outro que eram jogadores do time. E o botão direito era um time, o botão esquerdo era outro. Tudo que a gente fazia era virar assim ou assim, né? Né? Essa era a alta tecnologia no final da década de 70. Eu joguei esse joguinho aí. Mas tem isso aí também, agora isso já é mais recente, né? Vamos lá. Quando me disseram que essa fita VHS ia acabar, eu ri. Foi um adolescente que me disse: pastor, isso aqui, daqui a 5 anos já não tem mais. Que bobagem, menino. Locadora cheia de fita, mas mudou. Foi menos que 5 anos. Porque as mudanças, elas ocorreram ao longo dos anos, gente, mas neste tempo que nós estamos vivendo, há um fator diferencial, que é, elas aconteceram numa velocidade maior do que toda a história. Nunca, na história da humanidade, as mudanças na área tecnológica, principalmente, foram tão aceleradas. Às vezes a gente pensa que está moderno. Veja só o que acontece. Lembra disso aí? O primeiro celular que eu recebi é desse tamanho, né? É uma complicação para carregar esse negócio de um lado para o outro. E aquela outra imagem ali? Usaram isso aí? Comigo aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu fui ser convidado para ser o pastor da primeira igreja de Batista de Fortaleza, isso em 1994, eu não sabia nada de computador, não tinha computador em casa. E aí eu fui lá na igreja, aquele encontro que o pastor vai para conhecer a igreja, né? E chegando lá eu vi que ele tinha um computador, era um tipo aquele ali, né? E aí eu fiquei assim, meu pai do céu, agora eu tenho que aprender, a digitar, eu tenho que me atualizar. Eu voltei para casa mais ou menos uns 3 meses entre aquela minha visita e a minha posse. E eu fui aprendendo DOS, que é um tipo de linguagem de computador, que você usa milhares de símbolos para escrever uma frase, né? Quem fez isso sabe do que eu estou falando. Só que quando eu voltei 3 meses depois, eu já tinha mudado o computador e mudado a linguagem. Não valeu de nada aquele tempo que eu gastei tentando aprender aquela linguagem, que já não era mais a linguagem que seria usada agora. E por último a gente tem aquilo ali. Olha, esse negocinho já me deu muito trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar com imagens, com sermões e tudo. Aí eu salvava no disquete. E o que acontecia com o disquete?
ele não abria de jeito nenhum, eu ficava frustrado, né? Então, apenas esses exemplos aí, gente, mostram claramente o quê? Que nós vivemos num tempo de mudanças profundas, de mudanças que são uma verdadeira revolução. E ainda nós não sabemos, mesmo com todos os estudiosos, nós não sabemos qual será o efeito disso. Não apenas nas nossas vidas, mas nos nossos relacionamentos. Porque assim como as coisas vão sendo descartadas, mudando, os relacionamentos também vão sendo afetados, a dinâmica da vida familiar vai sendo afetada. Agora, por exemplo, eu fiz uma viagem em julho do ano passado com a minha família, lá para os Estados Unidos. A gente fez uma grande economia durante vários meses aí, por tempo conseguimos ir. E nós planejamos fazer uma viagem no interior dos Estados Unidos de carro. E eu fiquei pensando, os meninos vão curtir essa viagem. Pessoa, uma semana andando, indo lá da Flórida até o Texas, no centro dos Estados Unidos, vendo aquelas paisagens maravilhosas, etc. Foi uma frustração. Porque eu estava ali curtindo a paisagem, não é bem trocando, e os meninos estavam lá naquele jogo que eles compram, né? E DFI, não sei mais o que. Eles não curtiram nada que estava acontecendo ao redor. Por quê? Porque a tecnologia vai engolindo as pessoas. Uma vez nós reunimos agora a família um tempo atrás, aí uma prima falou, Robert, vamos tirar todo o celular, tirar todos os DSI, todos esses joguinhos, porque nós temos que interagir, vamos interagir. Porque as pessoas às vezes estão interagindo com quem está longe, mas não estão interagindo com quem está perto. Não é comum, há uns anos atrás, família de classe média, em cada lugar da casa tinha uma televisão. E eles ficavam isolados, porque estava um aqui vendo o canal, estava outro vendo o canal. Hoje não é assim. Uma família de classe média alta, cada um está no seu computador, não é verdade? Cada um no seu laptop, cada um no seu notebook. E não se interagem. Mas esta mudança e esta qualidade que nós temos em relação à tecnologia, isso, como eu falei, isso afeta os relacionamentos. Isso não está trazendo para o homem necessariamente mais harmonia para o ser humano, mais harmonia. Pelo contrário, assim como os objetos são descartáveis, as pessoas também vão sendo descartáveis. E o sentimento de isolamento, o sentimento de afastamento, os conflitos familiares, eles continuam e crescem cada vez mais. Esse é o cenário que nós vivemos, um cenário de transformação. Antigamente, anos atrás, quando você falava assim, aquela mulher é uma mulher desquitada, parecia que era uma coisa absurda. Hoje, casa, descasa, casa de novo, descasa, e isso não é uma realidade lá fora, não, é uma realidade que está dentro das nossas igrejas, né? Antigamente, se o menino tinha um certo jeitinho meio diferente, se dizia assim na boca do menino, que ele menino é um pederasta, era um xingamento, pelo menos lá em Minas era assim. Hoje o menino diz, eu tenho que me assumir, ele vai para a rua, ele vai para a praça, ele fica lá